Você falou que também é porque gerava muitos lucros. A Maria Cecília entrou agora, É que ia gerar o quê? Muitos lucros, né? É. Isso, exatamente. Tá? Porque essas especiarias, né, elas geravam muitos lucros, exatamente. Então, imaginem vocês, né, tem um mapa do tesouro, né? Vocês sabem que no final desse mapa aí tem um tesouro, mas que para se chegar nesse tesouro aí, vai ter muitos perigos, vai ter muitas armadilhas. Alguns de vocês, né, alguns da sua equipe pode ser que morram no caminho, né? Mas se chegar lá, vocês vão ser ricos pro resto da sua vida. Então, eu tenho certeza que alguns de vocês... vai gastar tudo, sozinho. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão arriscar, né? Vão falar assim, não, vale a pena esse risco, correr esse risco, sabe? Esse sentimento também de aventura fazia parte, né, dos marinheiros também, tá? De se arriscar, porque a vida deles lá, se eles ficassem, ia ser uma vida de miséria também, tá? Então, valia sim a pena. Eles achavam que sim. Deixa eu ver aqui quem está mandando bate-papo aqui. Bom dia, Maria. Então, olha lá. Eram utilizadas para conservar os alimentos. Além disso, buscá-las dava muito dinheiro, portanto, valia a pena enfrentar os perigos. É por isso que as especiarias eram, né, tão cobiçadas. Por quê? Conservava, por exemplo, a carne, né, os alimentos. E isso era muito importante numa época onde que não tinha geladeira. Imagina vocês guardarem todos os alimentos da sua casa, né, fora da geladeira. Vai estragar muito rápido, principalmente carne, né? A carne de um dia para o outro, se você deixar fora da geladeira, ela já vai ficar com cheiro de podre, tá? Então, essas especiarias, numa época onde que não tinha geladeira, ajudava muito, né, na preservação desses alimentos. E alimento é algo que, né, você tem que preservar bem, né, racionalizar, principalmente as famílias mais pobres. Bom, qual que era a proposta, então, né, dos portugueses? A gente já comentou aqui, né, como que eles iriam chegar à África, à Índia, né? A proposta deles, então, seria navegando pela costa africana até chegar à África, tá? Lembrando que os portugueses só conheciam o norte da África, tá? O sul da África e a parte leste da África, eles não conheciam. Eles foram conhecendo à medida que eles foram adentrando cada vez mais nessas grandes navegações. Então, olha lá, eu já tinha comentado aqui também com vocês, né, que ao longo das suas viagens, os portugueses foram fazendo feitorias, que eram entrepostos comerciais. Essas feitorias, elas sempre eram feitas aqui, ó, no litoral do continente, tá? Na borda do continente africano, à medida que eles iam, né, avançando nessas viagens. Aqui, se vocês perceberem, aqui embaixo, está o nome de Cabo da Boa Esperança. Esse nome aqui eu comentei com vocês que mudou a partir do momento em que eles conseguiram contornar, né, o Cabo das Tormentas. Antes era Cabo das Tormentas e a partir do momento que eles conseguiram contornar esse trajeto aqui, passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Tá? Então guardem aí também o que são feitorias, porque as feitorias vão ser feitas aqui também no Brasil. Só dá uma pausinha aí só para eu copiar esse negócio aí. Peraí. Oi? Não, vou enviar o slide, Tá. Beatriz. Não precisa, o que está aqui no slide não precisa preocupar em copiar, não. Que aí eu vou passar para vocês. Deixa eu ver aqui. Oi, tio, bom dia. Olá, bom dia. Olha só, o Vasco da Gama, né, foi o primeiro a chegar às Índias, atravessando lá, saindo de Lisboa, né, capital do Reino Português, contornando a África e chegando às Índias. Então ele foi esse primeiro aí a realizar esse sonho de descobrir uma nova rota, né, para as Índias. E eu tinha comentado com vocês que a viagem, a expedição que Vasco da Gama comandou, ela retornou para Lisboa com um valor 60 vezes maior do que o custo dela. Então dava para financiar outras 60 viagens, de tão lucrativo que era
né, esse comércio com as Índias, essas viagens, essas grandes navegações. Por isso que eles arriscavam tanto, né, enfrentar os perigos. Olha lá, nessa época o clima em Portugal era de grande entusiasmo, pois a expedição, embora pequena, retornou a Lisboa com um carregamento de produtos que pagou 60 vezes o custo da viagem. Tá? É um valor, né, enorme. Aí ainda, né, o segundo que teve sucesso aí, né, nessas viagens foi o Pedro Álvares Cabral, né, que no caminho chegou, né, aqui no Brasil. Né, ele deu uma desviada ali no caminho, chegou aqui no Brasil, mas ele não ficou aqui muito tempo, né? Logo ele foi para as Índias. Lembrando que a partir do descobrimento, entre aspas, né, do Brasil em 1500, os portugueses eles só, né, tiveram a intenção de colonizar o Brasil a partir do momento em que os franceses começaram a invadir o Brasil, esse território. Eles contestaram, né, o domínio português aqui no Brasil e eles, os franceses, começaram a chegar aqui. Então, com medo de perder esse território, é que os portugueses começaram a mandar gente para colonizar, né, o Brasil. Por quê? O Brasil, até então, era uma terra desconhecida. Eles viam lá, né, muita floresta, tinha o pau-brasil, mas que não era um comércio assim tão lucrativo como foi passado para vocês, às vezes, né, nos anos anteriores. Né? O comércio de pau-brasil era lucrativo, mas não era tanto. O comércio com as Índias ainda era muito maior. Né? Por isso que eles ainda davam preferência a esse comércio com as Índias. O Brasil ficou ali em segundo plano. Diga, Igor. Aqui em Minas Gerais tem o pau-brasil ainda? Tem, né? Inclusive em alguns resquícios da mata. Da minha tia, aqui no sítio tem. Sim, inclusive resquícios da Mata Atlântica. Oi? Repete, fazendo favor, que deu uma cortada este ano aí. Beleza. Tem o pau-brasil aqui no Brasil, principalmente nessa região, né, onde que a gente habita, né, a região sudeste, que tem os resquícios da Mata Atlântica, né, que é o clima ali propício, né, a vegetação propícia para o pau-brasil. Só que, né, o pau-brasil ele não pode ser mais explorado e também não faz mais sentido ser explorado. Né, porque ele tinha um valor comercial. Ele nem vai usar tanto mais, né? Ele não tem mais tanto valor assim. Exatamente, sabe? Porque eles tiravam o pigmento ali, né, que o pau-brasil gera, né, para atingir tecidos. Hoje em dia nós temos outros Era produtos, vermelho, né, tio? produtos químicos artificiais que são utilizados para atingir esses tecidos. Então não faz mais sentido extrair uma árvore, né, para utilizar a sua tinta, né, tá? Então é até crime ambiental, né, cortar um pau-brasil. Se vocês souberem de alguém cortando pau-brasil, o que também já é difícil de encontrar, tá? Praticamente foi extinto. Tem poucos exemplos. Lá em Portugal tem pau-brasil? Oi? Lá em Portugal tem pau-brasil? Em Portugal, não. Ana, o que você fala tá muito bugado. Em Portugal, não. Ana, seu áudio tá chiando. Se tiver em Portugal, vai ser só em algum museu, né, de jardim botânico, que tem alguns exemplos, né, de plantas nativas de outros países, mas não é uma planta nativa, né, de Portugal. Tá? Então, se tiver, vai ser em algum lugar ali ou outro que algum português tenha levado. Tá? Bom, então, né? Então, ó, nós vamos trabalhar esses navegadores, tá? As conquistas de cada um deles. Então, lembrem aí, ó, nós temos o português, né? Bartolomeu Dias, que contornou lá o Cabo das Tormentas, que passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Nós temos o Vasco da Gama, que foi o primeiro a chegar às Índias. Nós temos Pedro Álvares Cabral, né? Que foi o, entre aspas, descobridor aqui do Brasil, né? O primeiro português a chegar aqui no Brasil, em 1500. E nós vamos falar, né, de alguns espanhóis daqui a pouquinho, tá chegando. Então, aqui ainda falando do Pedro Álvares Cabral, né, que ele fez um desvio do seu caminho, chegou aqui em Porto Seguro e depois
seguiu para as Índias, que era o principal objetivo deles. A vida nas viagens, gente... Mas por que ele parou no Brasil primeiro? Oi? Por que ele parou no Brasil primeiro? Ah, sim. Então, antigamente, os historiadores achavam, né, que ele teria se desviado por acidente. Tipo assim, foi um acidente ter achado o Brasil, né? Tava indo para as Índias Por e dele. é, Eu tô indo pro Brasil agora. Nossa, isso. mas foi um desvio muito estranho. Exatamente. Aí, sem querer, ele chegou para o Brasil. Foi bem esperto, né, no caso. Bem esperto. Aí, o que acontece? Com o passar do tempo, os historiadores raciocinaram desse jeito aí que vocês falaram, né? Tipo assim, não faz muito sentido, é uma distância muito grande para ele sair fora da sua rota. Mas é porque em 1492, né, os espanhóis já tinham descoberto, né, a América lá com Cristóvão Colombo. Já tinha feito viagens aqui para a América. Então, eles sabiam que existiam terras, né, nessa região. Tá? Então, eles queriam meio que comprovar a existência dessas terras e reivindicar essas terras para eles. Né? Falar assim, não, esse daqui agora é meu. Né? Porque os espanhóis e os portugueses estavam nessas disputas, né, entre as grandes navegações. Como os espanhóis já tinham achado terras lá na América Central, aí os portugueses aproveitaram essa viagem para as Índias e fizeram um desvio para comprovar mesmo se tinha essas terras. E realmente... então eles sabiam, né? Vai que tinha terra. saber se esse Sim, desvio eles foi tinham quase certeza que sim. acidente ou foi porque ele quis ver o que tinha aqui, né? Não, então, exatamente. Acho que não foi Beatriz. para acidente, não. Não, então, Eu acho que ele exatamente. só Não quis foi por acidente. aproveitar que eles falaram que tinha alguma coisa por perto, né, da América Central e veio pra cá. Isso, foi exatamente isso, tá? Exatamente isso que aconteceu. Então, eles falaram assim, olha, as chances de ter uma terra ainda ali para baixo, ali que não foi descoberta pelos espanhóis, é enorme. Então, vamos lá comprovar, né? E realmente eles acharam essas terras aqui e reivindicaram para eles, né? Ignorando todo o fato, né, dos milhares de povos indígenas que habitavam aqui, né? Então, aqui as vidas, né, nas embarcações, eu não vou falar assim muito, não, porque tem no livro Era de milhões, vocês. tio. Oi? Era milhões. Sim, era milhões Era de de 5 a habitantes. 15, lembra? Mas o bom é que, tipo, eles não tiraram tudo, tipo, ouro, tudo de ouro. Ainda tem, pelo menos Mas é muito pouco. Não, mas pelo menos tem, né? Pelo menos tem. É pouco, Mas tem. mas é igual eu falei. O problema também não foi só a riqueza. Agora também se faltar a gente sabe dele. Não foi só a riqueza mineral, né, de ouro, de prata e de madeira, né? Foi as milhares de vidas aí que eles tiraram, né, com essa dominação, né? A perda cultural, né, dos povos indígenas. Então, isso que eu ia falar. Isso daí que é Aí complicado. depois eles perderam a terra dele. Por que a gente não pode pegar todo o ouro de novo? Eles já torraram tudo na cara feia dele. Pois é, mas esse ouro ele já foi espalhado, né? A gente vai ver que o ouro não ficou com os portugueses, a grande parte dele. Porque os Pelo menos isso, né? Pelo menos eles também se ferraram um pouquinho. É porque os Eu portugueses também, eles se tinham eles uma dívida. saíssem só no lucro, aí eu ia, né? Os portugueses tinham uma dívida muito grande com os ingleses. Os espanhóis. Tá? Não, com os ingleses. Então, grande parte desse ouro extraído, né, foi para pagar essas dívidas aí. Tá? Portugal e Inglaterra sempre teve uma aliança, uma proximidade. Só que a Inglaterra, ela, né, sempre explorou mais Portugal nesse lado. Tá? Sempre teve uma vantagem acima de Portugal. Olha aqui, na página 28 e 29 do livro de vocês, está contando um pouquinho sobre a vida, né, das embarcações, como que era o cotidiano, né, o tipo de alimento que eles comiam. Era basicamente bolacha e água, tá? Mas tinha... professor? Na página 28 e 29. Ok. Está falando quem compunha essas navegações. Sempre tinha um membro da igreja, porque lembra que eu falei com vocês que uma das intenções dessas grandes navegações era, né, converter
os habitantes em outro em fiéis, né, da Igreja Católica. Então sempre tinha ali um capelão, um padre, tinha, né, o capitão, que era o chefe ali de toda a esquadra, tinha os marinheiros, tinha o cara lá que ficava controlando o mastro lá, esqueci o nome daquele trem lá. Mas, enfim, no livro de vocês tem explicado cada um como é que chama aquela roda lá? Professor, Esqueci o nome daquela roda, que eles guiam os navios. Manivela? Não é a vela, aquele que parece... É uma roda A mesmo que eles manivela? ficam girando. Timão? Gente, na hora que o Igor falou, É timão. ele falou pra mim aqui, igual uma criancinha, tipo, vela? Falou desse jeito aqui pra mim. É timão. É o que guia, né? A vela é o que vai movimentar ali, impulsionar, mas o que guia é o timão. É isso mesmo, tá? Então, assim, tá falando, né, de cada um de que compunha, né, essas navegações. Ah lá, era composto com o capitão mor, sempre tinha um escrivão também. Um dos escrivões mais famosos, né, que a gente conhece é o Pero Vaz de Caminha, né, que descreveu em suas cartas como que ele viu o Brasil, né, na primeira vez que a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou aqui, sabe? Então ele é interessante, né, vocês pesquisarem as cartas de Pero Vaz de Caminha, né, vocês verem como que ele narra o Brasil sendo um paraíso na Terra mesmo, né? Porque eles estavam lá na Europa, Talvez não. cheio de cidade, né? Tudo porco. Aí chega aqui e vê as praias, os animais. Ele cagou um esquema daqui também, né? Aquela água limpa, a floresta ali, né, com vários frutos. Então eles, né, tinham essa visão aqui do Brasil como sendo um paraíso mesmo, né? Eles que destruiu e tudo. Bom, então ainda falam... você falou que eles só comem biscoito, né? Mas eles não pescavam, não? Não, costumava pescar, mas não, né, não gerava muito... não conseguia, né, pescar com um navio em movimento, né? Era bem difícil. Ah, é verdade. Tá? Então era mais Também, mesmo o que eles também levavam. Eles podiam pescar um troço gigante lá e matar todo mundo. Então... Olha só, aqui tem uma parte falando aqui, ó, os alimentos levados das viagens eram em geral bolachas, vinho tinto, queijo, bacalhau, carnes e frutos secos, tá? Tudo alimento que demorava, o bacalhau, né? eles pegavam mais por causa que eles vinham com muito sal, né? Aí não, estragava muito rápido, né? Exatamente. São tudo alimentos que demoram a estragar. O queijo não estraga, né? O queijo, ele passa de um queijo para o outro, né? Tem até o gorgonzola, que é ruim, mas é bom, fica curado. Os frutos secos, né, também dura pra caramba, né? Então dura bastante. E aqui a gente vai parar na Espanha, tá? Nós vamos falar um pouquinho aqui da Espanha, de como que ela começou essas grandes navegações, tá? E nós vamos corrigir agora as atividades, pelo menos começar a corrigir elas. Eu tenho certeza que após... Eles também levavam água. Oi? Eles também levavam água. Levavam água, sim, porque a água do mar é salgada, né? Não dava para eles consumir. Tá? Espera que eu vou compartilhar com vocês aqui agora a tela das atividades aqui para a gente fazer. Ó, nem todo mundo me mandou não, tá? Atividade não. Quem não me mandou, me manda aí. Eu te mandei, eu não sei se eu te mandei, então eu vou mandar de novo, se eu não tiver mandado. Beatriz mandou. Ana, eu tô achando que você não me mandou, Ana. Acho que você falou que ia me mandar e esqueceu. Professor, eu mandei, né? Eu tenho que ver aqui. Eu também não te mandei. Não. Eu fiquei, tipo assim, esses dias tudo estudando, então eu acabei esquecendo de te enviar. Não tem problema não, mas me envia aí depois da aula, tá bom? Olha, a número 4... Eu te mandei ontem de noite. A número 4 eu tenho certeza que vai ter ficado um pouquinho mais claro para vocês depois, né, dessa aula do que a gente falou, né, da importância de se navegar, né, nesses mares desconhecidos aí. Então vamos lá. Quer que aumente a letra ou tá dando para todo mundo enxergar aí esse tamanho de letra?
Vou aumentar aqui um pouquinho. Espera aí. Assim tá bom, né? Beleza. Então vamos lá, meninos. O que levou os portugueses a se aventurarem por mares desconhecidos, apesar dos riscos? O que eles buscavam? Os altos lucros. Beleza, né? Os altos lucros. Mas esses altos lucros aí, eles adivinham de quê? O que eles precisavam fazer para conseguir esses altos lucros? Comercializar com a Índia. Isso, né? Só que Eu já coloquei. Para descobrir uma nova terra, ou uma nova rota marítima para Exato. as Índias e encontrar novas terras, a ambição de conhecer terras, pois as cartas de navegação eram limitadas, em busca Coloquei de igual a ouro, Bia. especiarias e experiência. Exatamente. Então, olha só, o objetivo era, né, ter lucro. Mas, para eles ter lucro, eles precisavam descobrir uma nova rota aí para as Índias, que era de onde vinham os produtos, né, mais lucrativos. E, em contrapartida, eles também esperavam encontrar, né, novas terras onde que eles pudessem colonizar, né, e explorar metais preciosos. Se eles fossem a pé para a Índia? Então, aí tinha aquele fator, né? Além de ser mais longa a viagem, também era mais perigosa porque corria o risco de serem assaltados, não dava para transportar tantos produtos quanto pelos navios e tinha que passar por Constantinopla, que era dificultado, né, o acesso às Índias por conta dos turcos otomanos. Tá? Então, pela terra era praticamente inviável. E os genoveses e venezianos controlavam ali o mar Mediterrâneo, né? Então eles tinham que achar uma nova rota. Então lá, vou resumir aqui, uma nova rota para as Índias e qualquer outra, descobrir novas terras. Beleza. Vamos lá, vou tentar terminar aqui nesses 10 minutos aqui, ó. E descobrir novas terras onde pudessem colonizar, né? Quando a gente fala colonizar, a intenção é explorar, tá? Quem coloniza está explorando outras terras. Então, quando os portugueses colonizaram aqui o Brasil, eles exploraram essas terras aqui, tá? Professor, posso falar com você? Pode. O seu áudio está bem ruim mesmo, hein, Ana? Não? Mas pode falar. Descobrir uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Isso. É isso mesmo, tá? Tá certinho. Então, vamos lá. Por que, então, eles precisavam achar um caminho alternativo para as Índias? É o que eu acabei de comentar aqui mais ou menos, né? Portugal e Espanha disputavam a Índia. Foi expansão marítima desempenhada e os interesses mercantilistas dos dois países tentavam descobrir as que levassem para a Índia. Tá mais ou menos. Eu coloquei assim, mas o caminho que usava está... O outro caminho menor e perigoso. Aí Peraí, cada vez. Ou é o Igor ou é o Otávio, decide aí. Peraí, vamos lá, Igor primeiro, depois o Otávio aí. Repete aí. Não, coloquei assim, por causa que tinha um caminho muito curto e perigoso. Aí por isso eles criaram o que dava a volta no continente. Tá, perigoso, entre aspas, mas tá bom. Fala aí, Otávio. Eu coloquei assim, pois o caminho mais viável que usavam haviam sido tomados. Exatamente. E qual que era o caminho mais viável? O meu é diferente dos três. O meu também. Eu coloquei, porque os navegadores diziam que apareciam monstros nos mares
assim, foi causando medo, mas ninguém sabia ao certo se realmente tinha ou não. Então, eles desviam desses mares, então eles desviam desses mares. Tá. Eu tenho vi algumas partes que eu não escutei direito, mas eu vi que você falou que um Eu não pouco era entendi porque nada eles, que ela falou. porque eles desviaram aí dos mares, né? Ou Eu dos coloquei monstros. que é porque os navegadores falavam que existiam monstros nesses mares. E Sim. como eles não sabiam se era verdade ou não, eles passavam por outras fotos. Ah, sim. Não, mas não era por conta disso, não. Por enquanto, a do Otávio tá um pouquinho mais perto. Rafaela, você quer falar a sua? Quer falar a sua, Rafaela? Então, a Rafa desapareceu, né, meninas? Tudo bom? Ô, professor, eu coloquei para expandir seus meios de navegação e aumentar seus interesses mercantilistas de seu território. Beleza. Também faz parte aí, né, dos objetivos aí, tá? Mas esse caminho alternativo aí, o principal é porque o caminho convencional, que seria pelo mar Mediterrâneo ou, né, por terra, ele estava, né, sendo impedido ali pelos turcos otomanos e sendo controlado pelos genoveses e venezianos. Então, portugueses e espanhóis, para ter acesso a esses produtos aí nas Índias, né, precisava descobrir esse outro caminho, né, de se chegar ao Oriente, tá? Mas, né, como pano de fundo, né, desse caminho alternativo aí, é porque eles queriam também, né, expandir seus territórios, tá? Não queria depender, né, de outros povos, não queria depender dos turcos, não queria depender dos genoveses, dos venezianos, tá? Mas, então a resposta vai ficar mais ou menos assim, ó. Pois o caminho até as Índias estava sendo pelos turcos otomanos e pelo mar Mediterrâneo, genoveses, venezianos. Tá? Por isso que eles precisavam achar um caminho alternativo aí para as Índias, tá? Porque o caminho convencional, né, já estava sendo impossibilitado, né, de seguir por ele. Bom, 3. Cite os perigos reais e imaginários enfrentados pelos marinheiros no período das grandes navegações. Esse daqui tá fácil, né? A gente abordou um pouquinho ali de cada um deles, né? Então, primeiro, os perigos imaginários. Quais são? Quem vai falar? Coloquei os Quem vai Que a falar? Terra era quadrada. Beleza, né? Então, eles acreditavam que a Terra era quadrada, né? Isso fazia sentido ter medo, porque eles não tinham conhecimento, não sabiam o que existia além do oceano e acreditavam que no fim ali, né, dessa Terra plana, teria um grande abismo. Então, peraí, perigos imaginários. Quadrado é meio idiota, né? Mas tá bom. Aí. Não, mas é igual eu falei, né? Na época, tudo bem pensar nisso, né? Não tinham conhecimento. Depois que eles viajaram, eles descobriram que não era. Hoje em dia, que aí sim, né? Hoje em dia, falar isso, que aí é... Eu coloquei. Achavam que a Terra era como uma pizza e que afastavam muito do litoral cairiam num abismo. Ou Exatamente. quem passasse da linha do Equador, as águas ferviam e incendiavam os navios. Isso, então também acreditavam que as águas ferviam. As águas só do Equador, eu acho. Isso.
Ou não? Viam Todos. perto da linha, não, é perto da linha do Equador. Porque é a parte mais quente, né, mais tropical do nosso planeta, da linha Equador. Beleza, tem mais um aí, pelo menos, que é, né, bem interessante aí. Qual que é? Monstros. Exatamente, né? Os monstros. Aí tem vários tipos de monstros, tá? Oi? Eu falei os Ah, tá, desculpa, eu não tinha escutado não, tá? Mas é isso mesmo, né? Monstros de todas as espécies, tá? Serpentes marinhas, krakens, eles acreditavam também em redemoinhos, né? Que iriam... Krakens. Os krakens é como se fosse um polvo gigante, né? Que Tá. com seus tentáculos ali iria destruir as embarcações, tá? Monstros marinhos. Beleza, então tá mais ou menos isso daqui. Agora os perigos reais. Eu coloquei fome, doença, equipamento pouco sofisticado, erros humanos, riscos de serem capturados por nativos. Beleza. Professora, com os ventos também. Beleza, então lá. Ventos desfavoráveis, né? Aí eu tinha comentado na aula que pode ser tanto a falta, né, de vento, quanto também tempestades, né? Também pode ser ameaça de encalhe, doenças desconhecidas. Exatamente. Qual que é o nome da doença lá que eu falei com vocês? Escorbudo. É isso aí. É parecido. Escorbuto, isso. Tá? Isso aí. Fome porque, né, o alimento se... São tubarões também, né? Oi? Tubarões. Até que os tubarões, igual eu falei que não, porque os tubarões eles não vão atacar o navio, não. Eu acho que eles nem se preocupavam tanto assim com os tubarões, porque eles ficavam tanto preocupados com os tubarões eles não vão encontrar com eles, não. Então, fome, doenças, olha lá, escorbuto, encalhes, né? Medo de ficar encalhado e também, o desconhecido, povos desconhecidos. Esses são alguns, tá, gente? Mas se a gente for aprofundar, isso, né, tem